Olá, está começando a partir de agora mais um Eleições 2012 pela Rádio Caraíba M, emissora afiliada à Rede Baiana de Rádio, e também pelo canal de televisão bonfimnews.com.br, canal via internet. Eleições 2012 acontece sempre aqui pela Rádio Caraíba para você acompanhar todos os perfis dos candidatos que estão concorrendo ao cargo de prefeito de toda a nossa região. Já tivemos aqui nessa série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito do município de Senhor do Bonfim, iniciando com o candidato da coligação Bonfim com Desenvolvimento e Sustentabilidade, Dr. Correia. Ontem foi a vez da coligação Construímos Juntos, do professor Paulo Machado, e hoje é a vez de estarmos conversando com o candidato Carlos Brasileiro, da coligação O Trabalho de Novo com a Vontade do Povo. Comigo para intermediar essa entrevista, mais uma vez, Kleber Vieira e Ivan Silva. Bom dia, Kleber. Bom dia, Ivan. Bom dia, Jorge. Bom dia, vice-prefeito Gustavo, Claudinho, Mireles, André, Cícero, Jardel e deputado Carlos Brasileiro, nesse programa tão especial, tão importante, que é o programa da democracia, em que o eleitor tem a oportunidade de ouvir a melhor proposta, para fazer a sua escolha no dia 7 de outubro. E bom dia também à equipe da Bonfim News, o Altenor, o nosso companheiro Guimar e o ouvinte, que deve ser o maior interessado nessa entrevista nesse momento. Bom dia, Kleber, bom dia ao candidato Carlos Brasileiro, ao George, um abraço aos amigos da Caraíba em qualquer parte do Brasil, do mundo, nos acompanhando através da internet. E hoje, mais uma vez, o município mais um candidato a prefeito, vai ter o seu espaço, vai poder colocar as suas propostas, e o ouvinte atento mais uma vez para ouvir. Bom dia, George. Ok, é bom lembrar que o programa vai ser reprisado às 8 da noite aqui na Sintonia 850, e a partir do meio-dia você acompanha pelo canal de TV na internet bonfimnews.com.br toda essa entrevista, que tem 60 minutos de duração, 3 intervalos comerciais e as mesmas perguntas para todos os candidatos que estão participando aqui dessa série de entrevistas. Candidato, bom dia. Bom dia, Catatal, bom dia, Ivan, bom dia, Kleber, nossos interlocutores dessa manhã, que eu acredito ser a mais proveitosa possível. Bom dia ao Guimar e toda a equipe da Rádio Caraíba. Bom dia, nobres acompanhantes, nosso vice-prefeito, o jovem Gustavo Miranda, professor, eletricitário, um jovem de ideias próprias e de convicções bem definidas para ajudar a gente no próximo pleito a governar essa cidade. Quero saudar o vereador Jorginho aqui presente, em nome dele e todos os demais vereadores da nossa coligação. Saudar o empresário Mireles, saudar André, nosso auxiliar de comunicação, a Jardel ali que está se fazendo de fotógrafo, e saudar o meu pai especialmente, e obrigado mais uma vez pela companhia que nos dá muita força e energia. E um bom dia a todos os queridos conterrâneos e queridas conterrâneas, trabalhadoras e trabalhadores de nossa cidade. Bom dia ao eleitorado bonfinense, à família bonfinense, que nesse momento espera estar nos ouvindo, para que a gente possa, a partir do decorrer da campanha, avaliar aquele que está mais preparado para governar os destinos da nossa cidade, aquele que tem propostas concretas, aquele que não precisa de amuleto para governar, aquele que tem comando, aquele que com certeza vai voltar a Bonfim e fazer uma gestão muito mais profícua do que foi feita nos outros mandatos que exercemos aqui com muito carinho e com muito amor por essa terra. Antes de começarmos a saber sobre suas propostas e ideias para esse novo mandato, caso seja eleito, a primeira pergunta é: por que Carlos Brasileiro quer ser mais uma vez o prefeito de Senhor do Bonfim? Eu quero ser prefeito mais uma vez porque a gente mostrou em 8 anos, e isso foi dito pela própria opinião pública depois do nosso segundo mandato, que 82% da população bonfinense aprovou o nosso trabalho. E quando nós dizemos que 82% aprovou o nosso trabalho, é porque inclusive eleitores que não votaram na gente acabaram que, em sendo pesquisados, aprovaram o jeito de governar com seriedade, com coerência, com priorização, com cuidado com o dinheiro do povo, com a valorização dos servidores públicos, com o pagamento em dia das suas compras, com a firmeza de governar. Ter comando é importante para que você possa governar uma cidade, da importância da nossa cidade. E segundo, porque nós apostamos numa sucessão para dar continuidade a esse projeto que eu defendo e que a maioria do povo de Bonfim defende, capitaneado pelo PT, e infelizmente não fomos felizes
né? Não pela escolha da pessoa, mas pela forma de gerir, e que está provado aí pela própria população que não deu certo. Então acho que é hora de voltar, porque eu não trabalho na política, Catatal, Ivan, Kleber e ouvintes, por uma questão de carreira, por uma questão de Estado, por uma questão econômica. Eu trabalho na política por uma questão de uma missão. Eu acho que você ter o poder político, seja de prefeito, vereador, deputado, senador, governador, presidente, é você ter a oportunidade de, com esse poder que o povo lhe dá, você poder devolver ao povo em serviços, em obras, em benefícios, para que melhore a vida dessas pessoas, especialmente os mais humildes. Então, essas são algumas das razões que a gente voltou, e sabendo de que o nosso projeto, que foi tão bem sucedido em 8 anos, corre o risco de poder Bonfim, de uma maneira ilusionária, e aí eu peço profundamente a partir de agora uma reflexão da família bonfinense, para que faça uma reflexão de que determinadas mudanças anunciadas não têm o corpo de mudança, apenas a fala da mudança, porque o corpo é o mesmo de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. As pessoas que andam com esse discurso de mudança são aqueles que deixaram em 2000 a nossa cidade praticamente destruída, envergonhada, com escândalos de corrupção e outros fatos negativos que toda a sociedade conhece e toda a imprensa acompanhou. Então eu só estou reforçando aquilo que foi divulgado ao longo do tempo. E também dizer de que a nossa volta é justamente para a gente fazer aquilo que a gente não pôde fazer, corrigir aquilo que nós erramos. Eu não tenho medo de assumir os meus erros. Eu sou uma pessoa, sou um ser humano e sei que acerto e erro. Eu cometi, inclusive, alguns erros. O maior erro foi acreditar no meu sucessor, que andou 8 anos comigo, vendo o nosso jeito, né, de governar, de controle, não da forma que ele diz, inclusive alguns dizem, o jeito duro, coronelista. Não, eu não sou coronel, não sou ditador, não sou Saddam Hussein, não sou ninguém. Sou apenas Carlos Brasileiro, um homem sério, que cuida do direito do povo com dignidade e que fala com as pessoas com sorriso e abraço e carinho quando é oportuno falar, como eu faço isso no dia a dia nas ruas. Mas eu não sou demagogo de a todo instante estar acenando para as pessoas, dando beijinho e abraço à distância, para dizer de que está querendo ser carinhoso ou respeitador. O respeito se dá com as ações, com o seu gesto, com o seu ensinamento e com a sua história. Então, e eu tenho história, como os outros candidatos têm, e acredito que todos têm que avaliar a história de cada um. Agora, a minha história foi construída com muito trabalho, com muita lisura e com muita determinação. Caso o senhor seja escolhido pela maioria do eleitorado, quais são as principais diretrizes desse seu novo projeto? Bom, você me permite, até porque nós temos 7 pontos que nós vamos passar a discorrer, Catatal, básico daquilo que a gente pretende fazer nesse outro mandato, se for assim a vontade da maioria do povo de Bonfim. E é bom que a gente coloque, porque eu vi entrevistas aqui que as pessoas falaram mal de um de outro e não apresentaram propostas concretas. Então nós descobrimos lá atrás, quando a gente chegou à prefeitura de Bonfim, que Bonfim tinha dificuldade de trazer indústrias e fábricas para Bonfim. A gente vivia de um comércio fortalecido, mas que estava, precisando de um aquecimento. A gente vivia da pecuária, que estava se reacendendo por conta da grande seca que aconteceu em 94, e a gente vivia de pequenas agriculturas, culturas pequenas, monoculturas, que acabavam gerando emprego e renda para pouca gente da família e que não fortalecia a economia. Então nós dissemos, se nós somos um polo regional, onde centralizamos 9 municípios e que corresponde diretamente a uma população de 350 mil habitantes, e se observarmos que Cansanção, Monte Santo, Queimadas, até Saúde, que não é da nossa região, acaba chegando em Bonfim, é preciso a gente se fortalecer com a prestação de serviço. E aí nós fizemos um planejamento de atender e fortalecer a saúde, a educação e a assistência social, porque aí viriam outras coisas, e fizemos isso. Então hoje, sem sombra de dúvidas, os números mostram que Bonfim é uma das mais importantes regiões do estado da Bahia, economicamente falando. É tanto que quando nós chegamos em 2000, e podem consultar o SEI do estado da Bahia, nós éramos a 26ª economia e hoje somos a 16ª economia, pelo menos até 2008 era a 16ª economia do município. E isso se fortaleceu como? Primeiro, você aplicando o dinheiro do povo para o povo, de forma correta, direta, em obras, em serviços, e não aplicando em outras demandas particulares, como acontecia no passado na história administrativa dessa cidade. Segundo, a gente percebeu que tinha que investir na saúde e na educação, e fizemos isso. Hoje a educação é só olhada porque o hospital regional não está bom, e de fato não está bom.
E nós temos meia-culpa nisso, embora tenhamos investido no hospital regional. Se o hospital regional hoje tem urgência e emergência, foi obra de Carlos Brasileiro. Se hoje tem lá mais 4 laboratórios construídos do lado da emergência, foi obra de Carlos Brasileiro. Se tem uma cozinha que saiu de fora da enfermaria, foi Carlos Brasileiro que fez. Se tem ultrassom, foi Carlos Brasileiro que levou. Se tem raio-x, foi eu que levei. Se tem máquina de lavar, foi eu que levei. Enfim, fora a forma que a gente gerenciou o hospital, onde os plantões faltavam, mas não com a escala que se falta, não faltava remédio, pagamos as nossas contas da nossa gestão em dia, só não pagava os tributos que não eram recolhidos há mais de 15 anos, como NPS, FGTS, essas coisas não vêm sendo pagas há mais de 15 anos, não foi a partir de Carlos Brasileiro. Mesmo antes da gente entrar, já não pagavam, porque os recursos eram insuficientes. Agora, nós investimos no hospital, mas o hospital nosso precisa e vai acontecer. Vocês podem escrever isso, como sempre coloquei nas minhas falas, que eu diga, porque eu tenho condição de fazer, que o nosso hospital virará um hospital de base, se assim for prefeito, porque inclusive o governador do estado, através do secretário Soli, em setembro de 2009, vai fazer 3 anos no mês que vem, autorizou aqui na inauguração da Clinefro ao prefeito e ao secretário de saúde da época que fizesse os projetos de ampliação e reforma do hospital regional, que ele estaria investindo 10 milhões e meio, que hoje já chega a 13 milhões de reais para fazer esse serviço, que seria ampliação e melhoramento da pediatria, uma UTI neonatal na maternidade, a construção de um outro centro cirúrgico com 3 salas cirúrgicas, porque nenhum hospital de base pode ter menos de 3 salas cirúrgicas, e a semi-UTI para adulto. Então, isso, o projeto foi esperado, até hoje nunca chegou. Tem 2 orçamentos já agendados, o orçamento de 2010, 3 milhões e meio, e o orçamento de 2011, 3 milhões e meio. Está no orçamento do Estado já 7 milhões, que estão dos projetos prontos, e eu lhes asseguro de que será a primeira coisa que nós vamos fazer se for eleito. Chegou janeiro, você pode ter certeza, eu vou deixar de fazer calçamento, de fazer esgoto, de fazer praça, como tanto me critico, mas o povo agradece porque nós fizemos, e nós vamos guardar esse dinheiro, 200, 300 mil para fazer os projetos, entregar no Estado. No início de março, esses projetos têm que estar na mão do Estado, que aí não tem mais argumento desse hospital não vir. Então, investimos na saúde. E o investimento foi tão alto e tão positivo, Catatal e demais debatedores, que a gente recebia em 2000, e os números estão aí nos autos do município, do estado, 157 mil por mês na saúde, e hoje nós recebemos 2 milhões de reais na saúde, porque nós tivemos a ousadia e a coragem de municipalizar a saúde. Muitos municípios não fazem isso porque dizem que tem medo de assumir os pepinos que a saúde tem. Então você não adianta ser governante. Se você for para a prefeitura para não assumir os problemas da sociedade, então é melhor você não entrar na política. Então hoje a realidade da saúde de Bonfim é extremamente positiva comparada a muitas regiões do estado. Pecamos, infelizmente, porque não temos um hospital realmente onde possa salvar algumas vidas que ainda se perdem, mesmo com a chegada do SAMU, que foi uma conquista nossa, conquista do SAMU. O nosso prefeito disse que é um programa federal, mas para vir um programa federal precisa ter capacidade, precisa ter prestígio político. E nós trouxemos o SAMU, inclusive, ferindo as normas da época. As normas da época diziam que o SAMU só podia instalar em cidades acima de 100 mil habitantes. E a nossa, na época, tinha 72 mil habitantes, nós trouxemos o SAMU. E quantas vidas foram salvas pelo SAMU? Claro que se tivesse uma UTI, salvaria muito mais. Então nós tornamos aqui um polo regional de saúde, sem sombra de dúvida. Vocês são testemunha, Kleber, que tem um jornal que é ouvido, como o Ivan e todos vocês, quantas clínicas foram melhoradas, implantadas em Bonfim depois da nossa gestão. Hoje nós temos pelo menos 8 a 10 clínicas de grande porte, de qualidade, de profissionais de toda a ordem. Está vindo agora encefalograma, está vindo tomografia. Isso é fruto de quê? De uma gestão de saúde plena, porque quando você traz a saúde plena, com 2 milhões de reais, você acaba contratando serviço nas clínicas particulares também, porque os nossos hospitais, nossos postos de saúde não dão para atender. Então isso fortalecemos e hoje é um polo regional. Quando a gente tiver o nosso hospital de base, você pode ter certeza que isso aqui duplicará os investimentos na saúde de Bonfim. O outro foi o polo regional da educação, que está aí dado, está aprovado. Hoje nós temos mais de 2 mil estudantes de fora do município de Bonfim. Não só para as faculdades públicas, a UNEB e a Universidade Aberta, que infelizmente vai ser fechada, a Universidade Aberta do Brasil, que nós conquistamos da Fundação São Carlos, lá de São Paulo, infelizmente vai ser fechada porque disse que não teve apoio mais na municipalidade. Essa é a informação que a gente tem, infelizmente esse curso vai se acabar. Trouxemos a Univasf, um sonho, uma coisa que dizia que era uma utopia. Os nossos críticos políticos que nunca pensaram em fortalecer a educação de Bonfim, diziam que era impossível trazer a Universidade Federal. Trouxemos rompendo mais uma vez as regras do jogo. Só pode fazer extensão de universidade acima de 200 quilômetros. Vamos para cima. O hoje governador era então ministro
do presidente Lula. Ele foi um dos maiores incentivadores para que essa universidade tivesse o senador Pinheiro, o deputado José Ribeiro, Josias Gomes, Edson Duarte, Daniel Almeida. Então, inclusive, até para ser justo, o próprio deputado Jonival Lucas participou na época das discussões, e nós trouxemos a Univasf. Hoje está com curso, com mais de 100 alunos já na Faculdade Federal. É oportunidade para o jovem, oportunidade de crescimento, e nós estamos trabalhando para trazer mais 2 cursos para a Univasf. E agora estamos brigando com a UNEB, uma parceria com o professor Bites, começou com a Celeste, agora com a professora Norma, para trazer o curso de medicina para Bonfim. E nós vamos trazer. Eu espero que os nossos adversários não digam que é mais uma vez uma utopia, que é um sonho a não ser realizado. Vai ser realizado sim, porque quando se quer, quando se tem credibilidade, quando se busca, a gente... Então hoje nós temos esse polo, e nos tornamos um polo pecuário também. Claro, isso graças mais à participação do privado, do pecuarista, do pequeno, do médio, do grande pecuarista. Isso é uma atividade maior deles, que recuperou uma situação de 94, que quase perdemos o rebanho inteiro por causa da seca, e tão recentemente a gente chegou a ser uma das principais regiões pecuaristas com qualidade de rebanho. Nós somos referência hoje da caprino-vinicultura do Brasil, com prêmios, com exposições até internacionais. Hoje nós temos uma das melhores bacias leiteiras, recuperada com fruto do trabalho desses agricultores, desses pecuaristas, são referência do Brasil. Então hoje nós nos tornamos, de novo, uma região forte na pecuária. Mesmo com a seca que está, mesmo com o rebanho que não se perdendo, nós vamos ter capacidade de recuperar para poder ser de novo. O laticínio está chegando para poder valorizar o pequeno produtor do leite, e outras coisas estão chegando. E nos fortalecendo enquanto comércio. O comércio hoje é uma das maiores fontes de renda, como sempre foi, mas aumentou por demais. Nós geramos em 8 anos, pode até ser que hoje não tenha mais esse número de vagas de emprego, mas durante os 8 anos nós fomos capazes, através do comércio de empresa, a gerar 4.500 empregos nessa cidade. Isso não é pouco para o município do Porto de Bonfim, isso não é pouco. Agora, quais foram as ações? Fortalecimento da educação, fortalecimento da pecuária, fortalecimento da saúde, né? O pagamento em dia do servidor, a valorização do servidor, o pagamento em dia do comércio, né? A compra direta no comércio de Bonfim. Nós chegamos a comprar 80% das compras da prefeitura eram feitas no comércio de Bonfim, e quando a gente chegou eram 48%. Isso está nos autos. Então isso fortaleceu tudo, fez isso de uma engrenagem, e a nossa economia saiu de 26º para 16º. Nós fomos classificados em 2007 como o 2º melhor município de se viver em qualidade de vida do norte e nordeste da Bahia. Entre 50 municípios avaliados, isso está nos altos do estado, só perdemos para Paulo Afonso. Mas também Paulo Afonso tem um rio, tem cachoeira, tem outras coisas, a gente não tem. Então, eu acho que chega nesse patamar. A outra que a gente vai trabalhar é o fortalecimento da economia com obras estruturantes. Não é à toa que nós estamos aí quase certo de chegar a uma nova adutora de água do Ponto Novo. Isso daí foi tudo trabalhado lá atrás. As pessoas nos cobram hoje: cadê a barroca do Faleiro? Alguns, inclusive injustos, incoerentes, hipócritas, chegam a dizer que o dinheiro da barragem sumiu. Sumiu para onde? Foi para o bolso da casa deles, porque o dinheiro entrou nos cofres do Estado. O governador na época, inclusive, era o Paulo Souto, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que sempre me tratou com muito respeito, e ele não pôde fazer, porque depois descobriu-se que a água da barragem do Faleiro não pode ser consumida para o humano, porque tem grau, intensidade de mercúrio, tá? E de ferro, e também de cobre, tá? Porque uma das fontes da nascente do rio Itapicuru-Mirim é na região de Campo Formoso, onde tem inclusive mineração. Então isso foi estudado, ninguém faz por responsabilidade. E de pronto começou a busca de estudar, de que sim, então como é que nós vamos resolver o problema de água de Bonfim, de que se tiver uma seca grande, o Rio da Prata e o Rio da Ipi não atendem mais a demanda de Bonfim, porque esse sistema foi trabalhado para uma população de 50 mil habitantes. Eles estudaram a possibilidade de vir de Ponto Novo, e está vindo para Bonfim investimento de 56 milhões, onde só para Bonfim vai se investir 26 milhões. Esse é um dos pontos, dos braços de estruturança da cidade, para depois nós não termos a desculpa de que a fábrica não vem, a indústria não vem, porque não tem água em abundância. Nós vamos ter água em abundância para trazer o que a gente puder trazer. É tanto que será construída uma nova estação de tratamento lá perto da barragem, para atender a Itiúba, a Bonfim, a Jaguarari e a Andorinha. Qual é a outra obra estruturante que cativa o empresário? O aeroporto. De novo, os nossos adversários que nunca buscaram fazer isso, é uma utopia, é um sonho, é um engodo, dizem até que é uma obra eleitoreira. O decreto de desapropriação foi assinado pelo governador em setembro do ano passado. Me parece que o ano passado não teve eleição, a eleição está sendo esse ano. Está em fase de pagamento dos proprietários das terras.
São 11 proprietários, já se negociou com 9 proprietários, só me engano, faltam 2, porque existe uma diferença de conceito, de custo, e que tem que ser respeitado. Tem um prazo a se estabelecer. Se ele não atender, aí o Estado também tem o poder, como ente federativo da nação, de chegar lá e desapropriar e botar em juízo o valor que ele acha que tem. Nós temos que fazer agora o quê? Estabelecido isso, implantar em Bonfim o tão sonhado e discutido distrito industrial de Bonfim. Se eu tiver água em abundância, hoje eu tenho um estado de saúde razoável dentro de Bonfim, com exceção do hospital regional. Hoje nós temos faculdades que possam capacitar e gerar conhecimento para a nossa cidade e região, inclusive dando condições de que esses empresários possam ter o nível superior à disposição dos seus servidores. Porque muitas empresas, muitos empresários só se estabelecem em determinada região se souber que lá tem estrutura educacional, de saúde e social para os seus trabalhadores poderem usufruir disso. Então tudo isso é um conjunto de ações que está chegando. Agora, ninguém pode cobrar de que o aeroporto se resolva em menos de 3 anos. Ninguém pode cobrar de que uma faculdade se resolva em menos de 3 anos. Ninguém pode cobrar de que um curso de medicina, que tem uma concorrência gigantesca, exige tanta coisa, inclusive o hospital regional tem que estar em condições para poder o curso ser aprovado, que se resolva um curso em menos de 3 anos. Então, esses são os caminhos que a gente quer estabelecer, investir no social mais do que investimos, Catatal. Quando nós chegamos em 2001, só tinha um programa social nessa cidade. Nós deixamos com 13 e hoje parece que tem 15 programas sociais. E precisamos investir no esporte, cultura e lazer. Isso aí eu falo, você testemunha, Kleber que gosta de esporte, Ivan, todo mundo aqui, de quanto investimos no esporte e no lazer da cidade. E vamos terminar o parque da cidade. Eu queria que você me permitisse. Nós vamos ao primeiro intervalo. Pedir desculpa. Então depois eu vou falar sobre esporte, cultura e lazer, que é muito importante, porque tem uma demanda aqui da outra entrevista que nós precisamos esclarecer, botar os pingos nos i, inclusive sobre dívidas do município. Espero que vocês perguntem, porque eu preciso mostrar com relatórios do Tribunal de Contas, com relatório da contadora da prefeitura, que foi nossa contadora e também é atual. Após o intervalo, o senhor pode ficar à vontade para poder a gente debater com valores, okay? Com debate, não com euforia, né, só com o coração, com a paixão. Preciso dizer números e mostrar provas para poder a sociedade entender e absorver o que é real. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Estamos conversando com o candidato Carlos Brasileiro da coligação Trabalho de Novo com a Vontade do Povo. Caraíba e bonfimnews.com. Eleições 2012. Muito bem, já estamos de volta pela sintonia 850 Rádio Caraíba AM, emissora afiliada à Rede Baiana de Rádio, a força do rádio na Bahia, e também pelo canal de internet bonfimnews.com.br. Estamos entrevistando o candidato da coligação Trabalho de Novo com a Vontade do Povo, PT, PSB, PV, PSD e PCdoB. Amanhã nós estaremos aqui entrevistando Maria Gorete Braz, dia 31. No dia 3 de setembro, na segunda-feira, nós estaremos com José Carlos Ferreira e fechando essa série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito do município de Senhor do Bonfim, Paulo Almeida. O debate entre todos os candidatos será no dia 21 de setembro. Candidato Carlos Brasileiro, quais são as principais problemáticas do município na sua visão? E eu gostaria que o senhor apresentasse algumas soluções, caso o senhor seja eleito, para que possa realmente solucionar. Olha, a nossa cidade ela não é completa, como nenhuma cidade é e nem vai ser jamais. As demandas do povo serão sempre maiores do que aquilo que o governante pode fazer. Mas claro que quando o governante leva a coisa séria, com muito trabalho, quando goza do apoio do governo do estado, do governo federal, ele tem muito mais chances e muito mais possibilidade de resolver os problemas do dia a dia, inclusive os macros também. Então não é à toa que a água está chegando, não é à toa que o aeroporto iniciou, não é à toa que veio a faculdade. Isso foi apoio político, foi força política do governo federal, que eu passei, os meus 8 anos de governo, eu passei 6 anos sem apoio do governo do estado. Eu vim ter apoio do governo do estado nos 2 anos do primeiro mandato do governador Wagner, e que trouxemos várias obras de pavimentação, de infraestrutura. Agora, o maior problema, sem dúvida, nosso é a saúde, como é, infelizmente, na maior parte do Brasil. E, repito, o nosso maior, ou talvez o único problema mais grave, é o nosso hospital regional. A rede de atendimento à saúde, ela precisa ser melhorada e vai ter que precisar melhorar sempre. Mas quando nós chegamos, nós construímos 8 postos de saúde e 7 mini hospitais, para poder atender aos bairros e ao interior. Quem conhece a história viu que os nossos postos de saúde mal cabia uma pessoa em pé,
junto com o médico dentro de uma sala. Então hoje nós temos mini hospitais e postos de saúde decentes, como também foram feitos agora mais um, né, e parece estar construindo mais outro. Essa rede está se estruturando. Claro que a deficiência e mais problemática da gente é o profissional de saúde, e que às vezes para você tê-lo, inclusive com as especialidades que às vezes a gente busca sempre para atender o dia a dia do cidadão, é muito caro, e o município às vezes não tem condições financeiras para trazer. Mas temos, no nosso tempo, fizemos muito esforço para pagar plantões de R$ 1.200, que hoje me parece que já é R$ 1.500. Então, a ausência de profissionais também é um dificultador, mas para que a gente feche a nossa cadeia de atendimento ao cidadão, de atenção básica, de atenção média complexidade, é preciso que o nosso hospital realmente se torne um hospital de base. E isso, podem ter certeza que nós sendo eleitos, isso vai acontecer, porque só está aguardando os projetos chegarem. Isso já está decidido politicamente, então não tenho dúvida. As outras coisas são de estruturas também. A água está chegando para que a gente possa trazer a indústria, a fábrica, para que a distribuição da água ela seja para todos 24 horas na torneira. Hoje, às vezes, a chegada da água 24 horas na torneira não é um problema de água, é um problema de estrutura do sistema. A nossa estação de tratamento é uma estação que tem 30 e tantos anos, então ela não tem como distribuir água para todas as casas de Bonfim ao mesmo tempo. Então essa estação nova vai trazer essas condições. Nós temos problemas estruturantes dos bairros, né? Nós fizemos 210 mil metros quadrados de calçamento, Catatal e os ouvintes, em 8 anos. Eu somei os 4 mandatos antes da gente, os caras fizeram 108 mil metros quadrados de calçamento. Então ficou uma dívida muito grande de calçamento e de saneamento. Hoje nós temos o Novo Horizonte com problemas, hoje nós temos o Emanuele com problemas, hoje nós temos o Santa Luzia com problemas, nós temos o Jardim Aeroporto com problemas, hoje nós temos alguns distritos com problemas, e não está pior porque nós fizemos essa revolução em pavimentação. Agora, para isso, nós já mudamos de plano, até porque mostra no Brasil inteiro que o melhor caminho é você fazer asfalto nas ruas. Não é o asfalto da estrada com 5 centímetros de diâmetro, é o contrapó que você bota pelo menos um centímetro de asfalto. Esse tem sido mais prático. O que é que nós vamos fazer? Para isso, o que é que precisa? Apenas você implantar uma usina asfáltica na cidade, que custa hoje em torno de 300 a 400 mil reais, que possivelmente se conquista com convênios com o Estado e com o governo federal. Nós vamos implantar uma usina asfáltica para que a partir daí a gente faça a estrutura dos bairros, dos povoados do distrito através de asfalto, esquecendo um pouco a questão do paralelepípedo. Vai acabar o paralelepípedo? Não, vai ter lugares, vai ter situações que o asfalto não cabe. Se não tiver um espaço legal para você fazer drenagem com saneamento ou a drenagem da água, o que vai prevalecer ainda é o paralelepípedo. Mas nas demais ruas tem que prevalecer o asfalto, que vai inclusive dar uma outra conotação à cidade, com mais visibilidade, com mais segurança, com mais conforto para quem transita nisso. Então acho que isso é importante se colocar. E a outra é buscar fortalecer o nosso comércio, trazendo mais empreendimentos, como nós trouxemos a Márcio Magazine, como nós trouxemos a Conaldinha, como nós começamos a trabalhar no final do nosso governo a vinda do G. Barbosa, que não veio, mas soube que está vindo, que bom, parabéns para quem está ajudando a conquistar o G. Barbosa, e trazer outros empreendimentos para gerar emprego e renda, mostrando que o nosso comércio cada vez vai ficar mais forte. Tá? Então acho que a priori as dificuldades estruturantes são essas, porque a energia nós não temos problema, grandes problemas na nossa cidade, né? A questão mais financeira da Coelba, que às vezes não tem o recurso suficiente para estender, para levar a energia para as ruas, mas tem o Luz para Tudo que está, né, fazendo um trabalho brilhante no interior do município, e as estradas vicinais, que eu acho que tem que ser uma coisa cuidada com muito carinho, e que no nosso tempo, mesmo com sacrifício, mesmo se ter maquinário, pagando hora de R$100, R$120, olha, em 2007, 2008, se pagava isso, a gente mantinha regulares as estradas, claro, não em perfeitas condições, não sou aqui demagogo para dizer isso, mas eu fui atrás disso. Em 2007 para 2008 nós compramos uma Patrol, compramos uma retroescavadeira e compramos um trator esteira. Então aquilo que eu não tive em 8 anos eu deixei o município preparado para poder fazer isso, para não só melhorar as estradas, mas também para poder ajudar o homem do campo na limpeza de aguada, na construção de barragens e coisas afins dessa natureza. Compramos 2 tratores agrícolas para ajudar o pequeno produtor. Tá? No nosso tempo a gente entendia por ano mais de 200 pequenos produtores. Vamos contratar e comprar mais 2 tratores agrícolas, porque 4 são suficientes para atender a demanda dos pequenos produtores de Bonfim. Então, existem alguns setores que faltam realmente elementos e equipamentos para estruturar devidamente, mas o nosso governo teve essa preocupação e deixou uma prefeitura muito mais estruturada, com dívidas saneadas, tá? E depois nós vamos falar sobre isso, porque existem interlocuções sobre isso que eu sei, para que a gente esclareça ao povo de que existe aí
pessoas dizendo que a gente deitou dívida, eu vou dizer claramente as dívidas que nós deixamos, que não foi nenhuma de Carlos Brasileiro, mas sim de um passado muito ruim, de retrocesso e retrógrado, que dizem que hoje é a mudança, né? E que deixou aí uma dívida social, econômica e financeira do município, que tem coisas que vamos pagar depois do ano de 2025, para vocês terem uma ideia. Candidato, o senhor abordou aí alguns problemas e também algumas soluções. O senhor destacou aí o problema da saúde, mas em Senhor do Bonfim nós temos também outros problemas menores. Nós temos aí uma empresa interestadual que ajuda a desorganizar o nosso trânsito. Nós temos aí um local onde funciona um ponto de ônibus que causa também transtornos. Nós temos aí também uma central de abastecimento que causa também transtornos, principalmente para as pessoas que residem naquelas imediações. Eu gostaria de saber do candidato a prefeito Carlos Brasileiro, caso seja eleito, o senhor vai permitir uma empresa interestadual circular no centro de Senhor do Bonfim? O senhor vai permitir a existência de um ponto de ônibus na Lagoa? E o que é que o senhor pretende fazer com relação à central de abastecimento? Bom, vamos começar pela central. Eu acho que os bonfinenses lembram, vocês da imprensa lembram com certeza, de que ao chegar no poder a gente buscou logo resolver aquela situação que encontramos abandonada e que de fato oficialmente não foi entregue à municipalidade. Mas mesmo assim eu me preocupei em botar vigias naquela oportunidade para tomar conta daquela central, mesmo já tendo sido quase que 50% depedrada. Infelizmente a gente não deu sequência para buscar apoio do governo, repito, do governo do estado na época não nos deu apoio. Mostramos que era um prejuízo para o erário público você deixar um patrimônio daquele que tinha sido investido na época em torno de 365 mil, a CEFA sem utilidade se acabando e as pessoas depedrando. É tanto que conseguimos depois de 2 anos um outro recurso de 180, 200 mil, salvo engano, e começamos a fazer a recuperação, mas a empresa abandonou a obra, né? E infelizmente hoje é a realidade que está. E o objetivo nosso nesse sentido era justamente fazer dali uma estação de transbordo. E se falava muito se podia ou não, porque ali é um charco, era uma lagoa, e foi uma obra mal elaborada, vamos dizer assim, e claro que é feito por engenheiros e arquitetos que erram também, como nós erramos, por exemplo, no mercado municipal. É uma das obras que realmente me deixa triste, me deixa incomodado como gestor, como homem público, é saber de que lutamos tanto para trazer 1.300.000, salvo engano, para aquela obra, e não ficou uma obra realmente com conforto e com a dignidade que o povo de Bonfim merece. Mas nós vamos reformar o mercado municipal, você pode ter certeza. Hoje já temos inclusive dinheiro garantido, né, pelo senador Walter Pinheiro, para que a gente possa entrar no mercado municipal e fazer uma ampla reforma, elevando o telhado, fazendo melhor ventilação, melhorar o piso e coisa do gênero. Então eu acho que ali cabe ainda uma central de transbordo para que inclusive o ônibus da São Luís, do qual você se refere, que é interestadual, ele possa vir por fora da cidade, passar lá para deixar o seu passageiro ou pegar para ir para outras cidades e deixar com que o transporte coletivo funcione. Agora, por que também o transporte da São Luís às vezes foi permitido passar por dentro da cidade e ainda é permitido? Primeiro porque o serviço de mototáxi, mesmo que seja útil e é útil para Bonfim, ele não é o transporte que é respaldado pela lei que dá segurança a determinados clientes, a determinados passageiros, principalmente de maior idade, crianças, adolescentes ou coisa do gênero. Então o mototáxi serve, ele é útil, mas ele não é o adequado para resolver a demanda da cidade. Então precisa implantar o transporte coletivo, que foi resistência. Inclusive eu determinei que fosse feita a implantação do transporte coletivo, nós determinamos que a municipalidade do trânsito fosse executada. Isso teve início inclusive lá quando uma das candidatas hoje era secretária de administração, e infelizmente não foi avante, porque entendia de que o transporte coletivo talvez fosse trazer transtorno para o pessoal do mototáxi. Não, eu acho que tem espaço para todos os tipos de transporte. Mototaxistas, se estiverem organizados, se estiverem respeitando a lei, se estiverem dando segurança ao passageiro, como o transporte coletivo tem que chegar. Chegando o transporte coletivo, e nós vamos implantar, eu disse ainda antes de ontem na co-irmã, e teve gente que disse, gostei de sua firmeza, mas pareceu até que você era ditador. As pessoas confundem seriedade, determinação e pulso firme com ditadora, com ação ditadora. Não, eu vou determinar mais uma vez, se for eleito. O meu secretário de administração, uma das primeiras tarefas sua é melhorar o trânsito de Bonfim, e passa pelo transporte coletivo e por essa estação de transbordo.
porque não cabe uma cidade de 78 mil habitantes, uma das mais importantes da Bahia, ficar com os ônibus espalhados pela rua, né, prejudicando a mobilidade urbana, não só dos outros carros de passeio, mas também do povo. Então, com certeza terá. Tá? E se o secretário criar corpo mole com 3 ou 4 meses não der adiantamento, ele vai ser exonerado. É assim que eu vou trabalhar dessa vez, não ficar, né, com parcimônia, tolerando, porque é companheiro, porque tem esse discurso. Eu sou muito franco, tem gente que não gosta de mim por isso. Ah, porque é do PT, tem que ficar. Porque é do PCdoB, tem que ficar. Porque ralou, passou 20 anos ralando, tem que estar em algum lugar. Mas está se tiver competência, se tiver qualidade para estar. Se não tiver, vai fazer outra coisa, então vai ficar torcendo para que o nosso governo dê certo. É assim que eu penso. Sobre a questão do ônibus da Central, eu falei, não sei se eu deixei de falar alguma coisa que você perguntou, era sobre isso. Então eu acho que é urgente sim, é estruturante, e se por acaso os estudos não disserem que lá é o local adequado, nós temos que buscar outro local, para que fique realmente fora do centro da cidade, para que dê oportunidade a outro tipo de transporte funcional. Eu pedi desculpa mais uma vez, chegou o momento de mais um intervalo, daqui a pouquinho você faz sua pergunta, viu, Cleber, no retorno. Vamos a mais um intervalo, eleições 2012, Rádio Caraíba 850 e bonfimnews.com.br. Muito bem, já estamos de volta entrevistando o candidato Carlos Brasileiro da coligação. Trabalho de novo com a vontade do povo. Vontade, Cleber, agora? Né? Finalmente. Vou fazer 3 perguntas ao deputado. Primeiro, como é que o senhor pretende resolver o problema do servidor do regional? Fala investimento e tal, e o débito do servidor, fundo de garantia, salários atrasados, como é que o senhor pretende resolver caso seja eleito prefeito? Segundo ponto, o que deu errado nas empreiteiras do Parque da Cidade e também na Praça Nova, que ficou aí um problema aí depois? E a terceira pergunta, o senhor deixou saldo no cofre da prefeitura ou o senhor deixou empenhado para pagar a dívida sua, do município no caso? Bom, vamos tentar ser breve, até porque o tempo urge. Bom, servidor regional. Primeiro dizer que qualquer modalidade que se implante, nós podemos ir por 2 caminhos. Ou você traz uma entidade com experiência para gerenciar o hospital, porque aí traz consigo não só experiência, mas também outros profissionais que são carentes na nossa região, e isso em nenhum momento foi discutido que haverá demissão de servidores. Com relação, propriamente, que perguntou sobre a dívida você vai resolver da seguinte forma: se for uma entidade, Kleber, ele vem numa modalidade de contrato. Você faz um contrato de aluguel com o IBAPES, não pode ser com a prefeitura, volta para o IBAPES, domínio do hospital regional, você faz um contrato com o IBAPES, ele vai pagar em média 50 mil reais, vamos dizer assim, por mês, por aluguel desse imóvel, e esse dinheiro você vai direto na fonte onde você deve. Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Previdência, negocia pelo prazo que a lei permite, tem prazos aí que são 20 ou 30 anos para pagar, e você vai pagando e amortizando. A partir do momento que você entra com o reconhecimento da dívida e assume a dívida, ninguém vai poder incomodar o hospital regional para dizer que vai fechar, que vai tomar isso ou aquilo, porque você assumiu a sua dívida. Se não for desse jeito, e eu não consegui agora, porque eu queria isso para agora. Alguns dizem que eu estava querendo usar a política. Eu quero resolver o problema do hospital. Eu sou deputado, eu sou candidato a prefeito, mas também sou deputado. Então eu tenho responsabilidade pela minha cidade, como outras cidades da região. Queria resolver de pronto. Alguém talvez com temeridade perdeu o emprego, não quis, botou gosto ruim. Vamos para frente. Se por acaso eu for eleito e não der certo a entidade vir, eu vou municipalizar o hospital regional. Essa é uma decisão política já tomada, porque nós não quisemos assumir lá atrás por conta das regras que diziam que o município ia assumir toda essa dívida que tem lá em torno de 15 milhões. Se for para assumir e o nosso hospital virar um hospital de base, nós vamos assumir os 15 milhões, porque quando nós chegamos no poder, nós assumimos 22 milhões de reais. Está aqui o relatório, e depois eu vou falar sobre os números. Dívida acumulada, fundada em 2000, assinada pela doutora Carla, que é a contadora de Bonfim até hoje, como foi no nosso mandato. 22 milhões de reais de dívida nós pegamos no nosso município. Em 8 anos, mesmo com correção, nós deixamos em 12 milhões 597. Essas são dívidas do passado, são dívidas até 2000. O governo de Carlos Brasileiro não deixou um centavo de dívida com o servidor municipal, não deixou dívida com a Previdência. Tudo que tem aí são dívidas negociadas. O nosso prefeito recentemente falou de que
possivelmente vai assumir uma dívida de 6 milhões de reais, porque os 13º do servidor não estava sendo pago de acordo com as vantagens. Isso não existe na lei do município, no estatuto do município, no regimento do município. Nenhuma lei municipal permite que você pague o 13º do servidor em cima de vantagem. Tem que pagar em cima do salário base, e foi isso que nós fizemos até hoje. Aliás, foi uma grande conquista do servidor, porque até 2000 ninguém pagava 13º, não pagava hora isso, não pagava nada. Então nós vamos fazer dessa forma, Kleber. Vamos à justiça, assume a dívida e vamos resolver o problema. Porque quem assumiu 22 pode assumir mais 15, né? E gerenciar lá para 15 milhões por uma obra que faz jus, que é a Casa do Povo. Eu queria aproveitar os números, já que Kleber falou sobre isso também. Aqui está o relatório do Tribunal dos Municípios das nossas contas de 2008. Então aqui diz, ó, restos a pagar, disponibilidade financeira. Restos a pagar 5.418.000, disponibilidade financeira 6.157.000 reais. Aqui dá uma diferença a favor do caixa da prefeitura de 739.642 reais. Lá adiante, a nossa contadora faz um relatório resumido e mostra que além desse dinheiro, com os recursos que entrariam no dia 10, porque dia 10, quando entrava o recurso, era de 2008, não adianta ninguém dizer o contrário, porque isso é lei, isso está no tribunal. O que entra no dia 10, se agora mudou, eu sinceramente me perdoe, mas desconheço, mas no nosso tempo, entrou dia 10 do mês seguinte, contabiliza como do mês anterior. Entraram o significativo de 1.750.000 reais, tá? E mais 535 mil reais. Isso deu um total, Cleber, para você ter uma ideia, de 3.103.000 até o dia 10 de janeiro de 2009, que serviu para pagar, inclusive, aos professores, fazer rateio com os professores em torno de 1.750.000. E eu dizia lá atrás, desde o início, que nós tínhamos deixado líquido, fora os professores, 1.888.000 reais, e eu arredondava para 1.900.000. Então está aqui escrito, assinado pela contadora do município e registrado no relatório das minhas contas do Tribunal de Contas do município. Então as pessoas irem para aqui para falar blasfêmia, negar a sua incompetência, negar desconhecimento das contas do município, eu acho que essa coisa tem que ser corrigida, não pode ser dita em final de contas. Parque da cidade, outra ignorância. Eu só posso achar que a ignorância então é má fé. O contrato do Parque da Cidade é da seguinte forma: você executa a obra, eu vou lá com os meus fiscais, os engenheiros da época, analiso se aquela obra foi feita e tem qualidade. Quanto custou? 3 milhões de reais. A gente pegava o contrato, 3 milhões de reais corresponde a quantos metros quadrados do Parque da Cidade? Aí nós íamos lá, fazia uma declaração, ia no cartório do município e dizia, está autorizado a transferir para a propriedade da empresa tal 8 mil metros quadrados, 7 mil metros quadrados, para pagar a execução que ele fez. Então dizer de que ficou saldo de dívida do parque, quando você paga depois que alguém executa a obra, se ficou dívida foi do governo dele, que não controla, que não tem comando, acabou sem saber nem que estava devendo, tá? Falou de novo de 1.200.000, foi emenda federal, e quem entrou está lá, as 3 acessos do nosso Parque da Cidade está com paralelepípedo, é numa rua do lado da Nova Batista Sião, né? Uma rua de mais de 500 metros de comprimento, a entrada toda do parque ali pelo laboratório que atravessa para o bairro Marista, e a outra entrada é que sai de frente para o Campo Clube e pega um pouco da minha rua. Está lá, 1 milhão de reais investido, é só medir e calcular que na época era 34, 36 reais o metro quadrado, que vai achar 1 milhão de reais. Ainda deixei 200 mil de baganha para ele fazer o estacionamento em frente ao coisa, porque, né? Aliás, nós deixamos tudo. Praça Nova, vocês acompanharam como é que aquele cidadão, se eu posso chamar de cidadão, conduziu o processo da Praça Nova. Ele ganhou a licitação para entregar a Praça Nova no aniversário da cidade de 2008. Foi um dos maiores sonhos que a gente queria realizar, era transformar aquela praça na Praça Bela que é hoje. O cara nos enrolou, o cara chegou, mostrou documentos que depois provou que não tinha caixa. Quantas vezes eu vi na rádio para dizer que eu que usei o meu nome para comprar as luminárias, foi eu que usei o meu nome para comprar o piso central, foi eu que usei o meu nome para comprar o parque infantil, porque aquele cidadão não tem credibilidade, fazendo um esforço para poder entregar. Veio as eleições, ele possivelmente foi comprado por alguém e começou a enrolar mais ainda a obra. Chegou depois da eleição, por orientação da minha procuradora jurídica, zero que está para feito. Foi lá, mediu, e quem mediu foi o doutor Carlos Júnior, filho da professora Eliege e filho de Carlos Carvalho,
uma das pessoas mais corretas que eu conheci na vida pública, chama-se o engenheiro Carlos Júnior. Foi lá, mediu tudo que tinha para pagar, chegou lá, apresentou a conta, salvo engano, era 60 e poucos mil. Ele disse que não aceitava, botei em juízo. Então, se hoje o prefeito disse que botou mais 400 mil, então que ele prova ao tribunal onde é que ele botou mais 400 mil, porque o projeto era 1.200.000, 1.210.000 para ser preciso, foi ganho por 1.160.000, quando nós saímos nós pagamos em torno de 960 mil e botamos 60 mil para depositar em juízo. Se alguém pagou mais, ou ele botou mais coisa na praça, ou então está querendo atender a um pedido do empresário. Se você não fez a obra, você não pode receber. É a mesma coisa do parque. E entre linhas, infelizmente eu tenho que citar, eu não queria falar sobre isso, o ex-prefeito na entrelinha está insinuado que eu ganhei dinheiro. Eu não comprei um terreno ali, eu podia entrar com a minha família para participar do leilão, eu podia entrar, eu não entrei de propósito e sabendo como é a vida pública. Se eu entrasse para adquirir através de qualquer pessoa um terreno ali, eu ia ser taxado do que eu fui comprado por um terreno. Então não tem um terreno, não tem ninguém que tem terreno no meu nome, justamente por isso. Então não venham tentar insinuar e dizer que Carlos Brasileiro teve vantagem, porque não teve. Se a empresa saiu, é porque tinha que sair mesmo. Aliás, antes dele assumir, no nosso próprio governo, quando terminou São João, a gente chamou a empresa para ter uma conversa séria. Porque não é porque ele tinha que apresentar nenhuma obra que não fez, não, porque ele repito, o contrato reza, pelo menos no meu tempo, não sei se ele mudou, reza o seguinte: faça a obra que eu faço o ressarcimento daquilo que você fez. Não se adiantava dinheiro no parque para fazer a obra tem que ser feita e você pagar depois com o terreno. Então eu acho que isso tem que ficar esclarecido, para que as pessoas continuem sabendo, dentro da história política, realmente quem é que tem farinha no saco. O candidato Carlos Brasileiro, com relação ao aeroporto, o senhor é deputado, vem acompanhando esse projeto. A princípio seria em Tijuaçu, depois mudou para o distrito de Quissé. O que foi que aconteceu? Por que essa mudança? Uma pergunta muito oportuna, Ivan, lhe agradeço por isso, até porque existe, claro, um momento político favorece isso, né, das cobranças e nos responsabilizar porque não foi para o Tijuaçu. Primeiro eu quero lembrar que esse projeto do aeroporto, ele foi resgatado pelo nosso trabalho. Assumi em janeiro de 2000, em março eu estava no DERBA, na Secretaria de Infraestrutura, brigando pelo nosso aeroporto, porque entendia que uma cidade como Bonfim não podia deixar de ter uma pista de pouso. Então nós fomos resgatar. Quando nós levantamos lá os estudos, os técnicos vieram, eles escolheram 2 áreas próprias para isso, uma em Tijuaçu e outra depois de Quissé. Teoricamente, eles diziam que a melhor área era essa área depois de Quissé, porque é mais plana, tem menos morro, o vento, né, favorece a aviação, coisa do gênero. Depois eles entenderam que, porque tinha asfalto daqui até Tijuaçu, e o asfaltamento até a área do possível aeroporto era de 5 ou 6 quilômetros, que eles decidiram por ser Tijuaçu. Então houve lá atrás uma decisão técnica e política de ser em Tijuaçu. É isso que o povo de Tijuaçu tem que entender. E que não cabe agora as pessoas ficarem usando isso como politicagem. Depois que não aconteceu, e agora já com o governador Jacques Wagner, ele revitalizou essas possibilidades, eles descobriram, em cima de todos os estudos, que uma área entre Bonfim e Quissé, que não é depois de Quissé, essa área que vai ser construída é antes de Quissé, ela reunia as condições favoráveis, melhores do que as outras duas, para poder construir o aeroporto. Então foi uma decisão técnica. Quem decide se o aeroporto está construído não é o prefeito, não é o deputado. Ele pode até pedir que vá para o município, mas a área é uma decisão técnica, porque trabalha, primeiro, com terraplanagem. Onde é que eu vou ter menos terraplanagem? Onde é que eu vou gastar menos para fazer a pista? Qual é o sentido do vento? Quais os morros que estão próximos que podem prejudicar a aviação? Então não é uma coisa banal que as pessoas acham que para decidir para construir o aeroporto é como se fosse fazer uma quadra de futebol ou como se fosse construir uma escola que se constrói em qualquer lugar. Então que fique claro de que a decisão foi técnica e que nós temos que torcer para que isso aconteça mesmo, porque quem vai ganhar todo é Bonfim, não é só Quissé que vai ganhar. Caso o senhor seja eleito, qual vai ser a sua nova visão para a nossa maior festa, o São João? Nós temos aqui pouco menos de 4 minutos. Não, eu acho que nós temos que continuar fortalecendo o São João. O nosso São João voltou a ser o melhor São João da Bahia no nosso tempo, por conta das programações, das atrações que vinham, do fortalecimento das culturas, do fortalecimento dos nossos artistas, e devolver ao Bonfim aquele nome que inclusive quem colocou foi o nosso poeta, né, salvo engano, Luiz Moreira, a capital baiana do forró. Eu acho que tem que fortalecer e trazer as melhores atrações mesmo, mas aquelas atrações voltadas para a música junina, a música nordestina, tá? E fazer com que a gente busque cada vez mais dividendos, porque o município não tem condição financeira de assumir
um São João com mais de R$1.200.000, tá? Por conta que depois vai ficar débitos para que assuma e outras ações de benefício da cidade não receba. Então nós temos que fortalecer o São João, mas fora dessa ideia de privatizar. Bonfim é uma São João de Bonfim, é do povo. Nós temos que ter a obrigação de resguardar dinheiro municipal, buscar convênios federais e estaduais para poder fazer realmente a melhor festa da Bahia, que andou perdendo um pouco de brilho, mas nós vamos retomar com muita força, e o tempo do São João será 6 dias mesmo, porque eu quero deixar claro de que quando a gente começou a governar em 2001, nós tínhamos dito que iria ser 10 dias de São João e cumprimos isso por 2 anos. Depois o próprio comércio, a própria imprensa, a própria sociedade nos convidou, e nós sentamos com esses representantes para dizer que 10 dias estava trazendo prejuízo ao comércio, porque as pessoas se reservavam a guardar dinheiro só para poder fazer a sua festa, a sua farra, que é natural, gastava-se muito só com setores, comida, roupa, tênis, e o resto do comércio ficava realmente sem atividade econômica. Nós reduzimos para 6, eu acho que é o número ideal. O negócio de dizer que vai fazer 30 dias de São João, isso é utopia, isso é mentira, é engodo, é ilusão. Eu acho que o São João com 6 dias é suficiente para fazer de novo uma das melhores festas populares que a Bahia tem. Candidato, só temos a agradecer, o nosso tempo aqui excedeu o limite. Muito obrigado pela participação. eu que agradeço a você, Catatal, você, Ivan, a Klebe e a todos que nos ouvem nesse momento. E quero encerrar agradecendo a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui com muita tranquilidade, com muita transparência, com muita verdade. Eu sou um homem verdadeiro. Talvez por isso que alguns nos taxem de arrogante, de prepotente, de duro. Eu não vou mudar o meu jeito de ser para agradar o político. Eu quero continuar sendo o que eu sou para poder chegar lá dentro e fazer o melhor para minha gente, para o meu povo. Então que avaliem a história de cada um. Todos conhecem os 3 candidatos mais fortes que estão disputando a eleição. Conhece o seu passado, a sua história, a sua postura, o seu jeito de ser. E conhece a minha, que sou uma pessoa de me dar. Nenhum prefeito na história dessa cidade, Catatal, estou encerrando, andou tanto nas ruas, nos povoados, nos bairros como eu. Agora eu não sou demagogo, repito. Eu não sou de estar abraçando aquilo que não é oportuno para se abraçar. Eu não estou de estar beijando se a pessoa não me permite beijar. Eu acho que as coisas são natural, como foi ontem. Na Rua do Depósito, na Rua do Buraco e na Rua da Estação, como foi no Pernambuquinho, as pessoas vindo ao nosso encontro e naturalmente nos abraçando, desejando boa sorte e dizendo que está orando por nós para proteger dos ímpios e daqueles que têm a força do mal. Vamos à vitória, porque nós somos do bem, temos trabalho realizado e somos o melhor candidato para governar essa cidade. E assim você acompanhou mais uma entrevista na série com os candidatos ao cargo de prefeito no município de Senhor do Bonfim. Candidato Carlos Brasileiro da coligação O Trabalho de Novo com a Vontade do Povo. A reprise a partir das 8 da noite aqui na Sintonia 850 e pelo endereço eletrônico www.radiocaraíba.com.br e também através do canal de internet bonfinews.com.br ao meio-dia e também às 7h30 da noite. Valeu, Kleber, valeu, Ivan. Amanhã estaremos dando continuidade aqui com a candidata Maria Gorete Braz. Valeu, pessoal. Até mais.